A gente sabe, né, que o mercado imobiliário ele sofre aí grandes crescimentos e depois ele sofre algumas quedas, né? Isso aconteceu, por exemplo, lá em 2015. Eu passei uma das piores crises, eu estou desde 2011 no mercado. 2011 foi excelente, né? Veio que foi o final do boom imobiliário ali, né, que aconteceu por meados de 2009. E aí depois o mercado ali veio caindo, 2011 foi bom ainda, mas 2015 foi uma crise terrível. E por que acontece esses aumentos e essas quedas no mercado imobiliário? Basicamente são baseados em três pilares. Eu falo que são três pilares que movem o mercado imobiliário. Se as pessoas vão comprar mais ou vão comprar menos. Se você quer saber mais sobre esses três pilares, fique no vídeo que depois da vinheta eu vou te falar tudo. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui no Instinto Imobiliário e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre os três pilares que regem o mercado imobiliário. Basicamente são esses três pilares que vão determinar se você vai vender muito ou se você vai vender mais ou menos ou se talvez nem vai vender. Tô brincando. O mercado, né, antes de mais nada, né, esse vídeo aqui não é para desmotivar ninguém, né, mas é simplesmente para passar uma realidade. Não tem como a gente fugir da realidade do mercado imobiliário. Nós somos diretamente impactados pela economia também, né? O que está acontecendo exatamente nesse momento. Porém, isso só vai te impactar se você não entender sobre esses fatores e não souber se adaptar a eles, né? Souber se adaptar ao atual mercado. Eu estou no mercado há 11 anos, eu já passei momentos bons, como eu falei para vocês, tipo 2011 foi excelente, e eu passei uma grande crise em 2015. E sabe o que aconteceu? Desde 2011 ali, né, depois de 2015, eu continuei crescendo, é isso mesmo, continuei ganhando mais dinheiro, fazendo mais cascalho, mais money no mercado imobiliário. 2015, 2016, 2017, eu só cresci, eu aumentei a minha renda no mercado imobiliário. E como que isso é possível, Marcos? Se 2015 foi a pior crise dos últimos anos aí no mercado imobiliário. E foi mesmo, muita gente saiu do mercado imobiliário, muita gente abandonou o carro ali, foi fazer outras coisas. E muita gente também entrou, né? Assim, a gente teve nessa época aí na minha equipe, por exemplo, engenheiros entrando, antigos empresários entrando no mercado porque enxergaram a oportunidade ali naquele momento que empresas estavam fechando, naquele momento que não tinha emprego ali para algumas profissões, e foi o que aconteceu. Mas eu ganhei mais dinheiro, então não significa que o mercado está piorando, que você vai vender menos, que você vai ganhar menos. Pelo contrário, você pode ganhar mais e pode vender mais, porque depende de você se adaptar à realidade do mercado e buscar as oportunidades ali para vender mais. Inclusive, pessoal, a gente está desenvolvendo aí alguns cursos para você que quer se profissionalizar no mercado imobiliário. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só clicar lá para ver se vai te agradar ou não. Você pode entrar ou não, tá? Então vamos lá, né? Existem três pilares que vão reger o mercado imobiliário como um todo, tá? O primeiro pilar, e para mim é o mais importante, é o da renda. É isso mesmo, pilar da renda. No vídeo anterior a esse aqui eu falei um pouquinho sobre a taxa Selic, como que a taxa Selic impacta diretamente o mercado imobiliário. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar o card ou aqui na descrição, vou deixar na descrição para você assistir. É muito importante você entender exatamente por que a taxa Selic aumentou, né? Agora ela foi de 2,75 a 11,75 em um ano e vai aumentar mais. Por que essa taxa Selic é tão importante para nós, tá? E essa taxa Selic, ela vai estar ligada diretamente à renda das pessoas por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é porque as pessoas, naturalmente, elas vão perder capacidade de financiamento. A taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado como um todo. Ou seja, né, ela existe para tentar controlar ali os juros do mercado geral, então seja para financiamento ou seja para algum tipo de empréstimo. E quando a taxa Selic ela aumenta, o que acontece? Né? Os juros também aumentam. Logo, a capacidade de financiamento das pessoas cai. Porque, por exemplo, né, ali por meados de 2020, 2021, a gente estava tendo taxas de financiamento, né, em torno de 6 a 8%. Agora, com o aumento da taxa Selic, essas taxas vão chegar de 8 a 10%, né, para vocês entenderem esse aumento. Então, quando isso aumenta, o que acontece? As pessoas financiam menos, porque a parcela dela vai ficar mais cara. E o financiamento em si, ele é regido pelo quê? Pelo valor da parcela. Ele é 30% da renda da pessoa. Então, se a pessoa ganha 5 mil da renda bruta, ela pode financiar uma parcela de até 1.500. Isso se ela não tiver mais do que
50 anos. Depois de 50 anos diminui o prazo, tá? Só para vocês entenderem. Inclusive, teve uma inscrita aqui que pediu para eu falar um pouco mais sobre financiamento bancário. Nos próximos vídeos eu vou trazer explicando detalhadamente sobre financiamento, como que funciona, né? Como que trabalha aí essa questão, tá? Mas enfim, então o que acontece, né? A parcela, ela tende a aumentar, porque o juro aumentou. Então o banco ali tá ganhando mais em relação ao que ele ganhava antes. Se ele tá ganhando mais, a parcela fica mais cara, porém é limitada a 30% da renda. Ou seja, a pessoa financia menos. Se a pessoa financiava ali 150 mil, ela começa a financiar 130 mil, porque a taxa Selic subiu e o juro também tende a subir. Por isso, ela vai financiar menos. Logo, ela tem que olhar imóveis menores ou ela vai ter que nem talvez comprar. Por quê, né? Porque os imóveis também subiram de preço, principalmente ano passado. Os imóveis subiram em média de 30% a 40% devido à correção que teve no custo da obra. Então subiu aí 30, 20, né? De 20 a 40, vamos dizer, depende da região, depende do local, depende do tipo de imóvel, né? Porque naquele momento estava muito bom, o custo de obra subiu também e os imóveis valorizaram. Ou seja, o poder de compra das pessoas diminuiu e os imóveis subiram. Isso quer dizer que vai ficar mais difícil ainda de encaixar aquele cliente nos imóveis disponíveis, porque ele vai ter menos condição de comprar. Além dele ter menos condição de comprar, né, ele também não quer pagar tanto juros. Isso faz algumas pessoas desistir de comprar. Elas começam a falar: eu vou juntar o dinheiro primeiro, depois eu vejo, vou deixar a taxa cair um pouco mais para eu pagar menos juros, porque as pessoas não gostam de pagar juros. Ninguém gosta de pagar juros, né? Eu imagino, deve ter alguém que gosta, mas a maioria das pessoas não gosta. Então, além de diminuir nessa questão do custo mesmo ali para a pessoa, né, vamos dizer assim, diminuir o poder de compra dela do financiamento, aumenta o custo de juro dela, né? Ou seja, ela vai ter que trabalhar mais para pagar mais juro para o banco, e algumas pessoas não estão dispostas a passar por isso. Então as pessoas também diminuem o desejo de comprar. Fora isso, ainda no tema renda, né, o que acontece, né? Quando a taxa Selic geralmente aumenta, é porque o governo ele quer controlar a inflação, né? Eu falei disso no vídeo também que eu falei anteriormente sobre a taxa Selic. O governo quer controlar a inflação. O que é inflação, Marco? A inflação, né, é o que rege ali a diferença entre demanda e oferta, que é uma lei universal, tá? Demanda é o que? O desejo de compra, e oferta é o produto disponível, né? Quando um desses dois estão desequilibrados, eles vão impactar na inflação. Não é que o consumo aumenta a inflação, é o consumo desenfreado, o consumo desequilibrado aumenta a inflação, né? Basicamente por quê? Porque eu tenho pouco produto para atender aquela demanda. Se eu tenho pouco produto, existe uma lei, que é a lei da escassez, que faz as coisas serem mais caras, faz as coisas valorizarem. Por isso que o ouro é mais caro que o ferro, porque o ouro tem menos do que o ferro, aí logo o preço dele é mais caro. Então as coisas tendem a subir de preço, isso é inflação, tá? Então a inflação basicamente é essa diferença entre demanda e oferta. Quando está muito desequilibrado, a oferta baixa e a demanda alta, a inflação sobe, porque o custo de tudo tende a subir. Não é só exatamente isso que impacta, mas basicamente isso é o que mais impacta no geral a inflação, tá? Ou seja, se a inflação está alta, as pessoas também perderam o poder de compra no geral, porque vamos supor, né, que eu vou lá fazer compras, né, e com 100 reais eu comprava, sei lá, 10 pacotes de arroz. Não compra isso, né? 5 pacotes de arroz. Na verdade, antes da pandemia eu comprava mais ou menos 10 pacotes. Depois da inflação, vamos supor, você começa a comprar 7 pacotes. Ou seja, diminuiu o seu poder de compras, né? Se você precisa de 10 pacotes para viver, ou você come menos arroz, né? Ou passa fome, né? Porque você não vai ter dinheiro para comprar. Porque a renda, né? Vamos dizer assim, o valor da renda ali, né? O salário, por exemplo, ele não vai corrigir de acordo com a inflação, porque se ele corrigir com a inflação, ele também aumenta a inflação, porque o salário, quem paga são os empresários, né? E os empresários precisam pagar o aumento também. E se eles pagam o aumento, eles precisam vender mais caro os produtos deles para poder compensar isso. Então o salário ele não pode reajustar também igual à inflação, exatamente, porque ele vai aumentar ainda mais a inflação. Basicamente, você vai ser enganado, você vai pensar, meu salário aumentou, mas na verdade não aumentou. Né? Ele corrigiu, mas a inflação corrigiu mais ainda e você
basicamente vai ter o mesmo poder de compra. Então isso não beneficia ninguém no final das contas. Mas a real é que se a inflação tá alta, né, o meu poder de compra diminui, o meu, o seu, de todo mundo, né? Quem aí teve a sensação de que tá ganhando mesmo tanto, mas tá vivendo uma vida um pouco pior do que vivia antes, porque a inflação aumentou muito, essa é a realidade. E depois da guerra, né, aumentou ainda mais, porque o petróleo ficou mais caro e o petróleo impacta ainda mais na inflação, porque tudo precisa ser transportado, né? Tudo precisa de transporte, e o transporte precisa de combustível, e o nosso combustível hoje é mais regido pelo petróleo, então impacta no geral tudo, né? Até mesmo porque você pode pensar, tem um álcool, mas se o petróleo aumenta, a gasolina aumenta, o álcool também tende a aumentar. Por que eu vou vender o álcool mais barato, muito mais barato, se eu tenho a gasolina muito mais cara, percebe? Então também entra a lei da escassez novamente da demanda e oferta, né? Se aumenta o preço do petróleo, o álcool fica mais caro porque agora eu vou ter mais demanda para consumir e às vezes menos oferta, percebe? Então a inflação impacta em tudo. Mas vamos lá, o segundo pilar é confiança, né? O que é confiança? Confiança é a disponibilidade que as pessoas estão de correr risco. E aí já vem o primeiro pilar da confiança aqui, que está ligado um pouco à taxa Selic. Por quê? A taxa Selic aumentando, as pessoas começam a ter investimentos rentáveis de forma segura, que a gente chama de renda fixa. Quais são esses investimentos, Marco? CDB, CDI, Tesouro Direto, poupança. Esses investimentos eles são reajustados baseados na taxa Selic, a taxa de juros. Então, como eles são baseados na taxa de juros, na taxa Selic, eles tendem a ser mais seguros. A pessoa começa a ter uma rentabilidade aí, para vocês terem noção, próxima de 1% ao mês. E a realidade é que fazer 1% ao mês em qualquer outro negócio é muito difícil. A gente sabe, por exemplo, em aluguel de imóveis é muito difícil ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Geralmente não bate isso, né? Fora que você tem que descontar todas as despesas, você tem, né? Enfim, uma série de fatores ali que você precisa medir e mensurar também, né? Também ali na bolsa de valores começa a não ser tão atrativo, porque é um risco alto, né? A bolsa tem aquela variação muito louca e às vezes a rentabilidade não chega nem próximo de 1%. Fundos imobiliários também, que estão dentro do mercado imobiliário também, a gente pode até trazer depois um vídeo falando de fundos imobiliários para vocês entenderem melhor, eles também são impactados, porque no geral, né, não é tão atrativo assim mais investir nesses fundos, que é mais arriscado do que investir em renda fixa. Então as pessoas pegam o dinheirinho delas ali e começam a guardar na renda fixa porque é um investimento excelente. Então elas também param de investir em imóveis, no mercado imobiliário e em negócios como um todo, né? Em negócios que têm rendas variáveis, vamos dizer assim. Ela deixa o dinheirinho guardadinho dela porque é mais confiável. Então esse pilar da confiança também é impactado pela taxa Selic. Mas além da taxa Selic, esse pilar da confiança, ele é impactado por outra coisa. Por exemplo, se o governo vai mal, né? Se a economia do país está ruim, o governo em si está ruim, as pessoas também ficam mais inseguras. Por exemplo, final do ano agora a gente tem política. Bolsonaro basicamente versus Lula ou uma terceira via, caso alguém consiga aí surgir, né? Brilhar ali no escuridão e conseguir trazer uma solução ali para o país melhor do que essas duas brigas ali que a gente vai ter. E por ter eleição, né? Isso faz as pessoas ficarem um pouco mais seguras. Porque tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta do Lula, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de uma terceira via, tem gente que não gosta de ninguém. E tudo isso gera uma desconfiança, as pessoas ficam inseguras. O que será que vai acontecer? E se o Bolsonaro ganhar? E se o Lula ganhar? Como que vai ser? Vai piorar? Vai melhorar? Vai continuar igual tá? Tudo isso impacta muito, porque cada governo tem projetos diferentes. Então tem governos que privilegiam negócios, tem governo que privilegia às vezes as pessoas mais pobres, tem governos que vão privilegiar a previdência, tem governos que vão privilegiar aumentar ali o imposto. Então tudo isso vai impactar e as pessoas ficam seguras esperando para ver o que vai acontecer para poderem ali moldar e se adaptar àquela realidade. Então elas começam a segurar os desejos de compras, passam a comprar menos, a investir menos para esperar, deixa eu ver o que vai dar, né? Você vai começar a ouvir essa frase aí mais próximo do final do ano. Vamos esperar passar essa política, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai virar esse governo para eu tomar a decisão de comprar imóvel ou não. Então a confiança das pessoas diminui nesses casos que eu falei para vocês. Na verdade, ou ela aumenta, né, para deixar o dinheiro investido, ou ela diminui ali por essas instabilidades econômicas. Por exemplo, uma guerra, ela deixa as pessoas um pouco mais inseguras. Se surgir uma terceira guerra mundial, eu preciso ter caixa, né? Eu preciso ter menos despesas, então eu preciso estar um pouco atento ali em relação a isso. Apesar que parece que as pessoas não estão sendo muito impactadas por essa guerra, né? Elas não estão acreditando que pode surgir uma terceira guerra, mas se as pessoas estivessem acreditando, elas estariam ainda mais inseguras. Então, confiança é o segundo pilar muito importante para o mercado
mercado imobiliário, faz as pessoas comprarem menos imóveis, seja para investir ou seja para morar, tá? E o terceiro pilar que eu falo ali, né, eu traduzo ele como oportunidade, né? A oportunidade faz as pessoas comprarem mais ou menos. E esse pilar, basicamente, é o que faz dar força no mercado imobiliário quando a gente passa por crises como essa, seja um aumento da taxa Selic ou seja a queda da confiança das pessoas. É a oportunidade que vai sustentar o negócio do mercado imobiliário. E é por isso que eu falei no começo desse vídeo aqui que as coisas não tendem a ser tão ruins, né? O que acontece é que o bolo diminui, porque tem gente que não vai deixar de comprar imóvel independente do que aconteça. Tem gente que quer realizar agora. E a gente não pode esquecer que não existe crise, tá? A crise, ela é específica, ela atinge pessoas específicas, negócios específicos, mercados específicos. A crise nunca atinge todo mundo, para você ter ideia, tá? O dinheiro, ele muda de mão, né? Mas ele sempre tá na mão de alguém. O dinheiro não some, ele não desaparece, percebe? Ele só tá em mãos diferentes. Então o dinheiro tá em algum lugar. E como o dinheiro tá em algum lugar, as pessoas buscam oportunidades também. Então se você tem boas oportunidades no mercado imobiliário, as pessoas vão estar dispostas ali a investir ou comprar. E o que é uma boa oportunidade, por exemplo, né? Um empreendimento diferenciado que vai lançar, por exemplo, é uma boa oportunidade. Um empreendimento que está acabando, ou é exclusivo, é uma boa oportunidade. Um empreendimento está sendo lançado mais barato, ou um desconto específico eu consigo ali, pagando mais, dando mais dinheiro ali, eu consigo um desconto específico. Inclusive foi essas coisas que a gente começou a adaptar em 2015, quando começou a crise, né? Por exemplo, permuta, a gente pegava o imóvel que o cara estava morando e pegava, dava um novo para ele, vendia o dele, por exemplo. Isso era uma oportunidade. A pessoa falava, vai pegar meu imóvel? Vai pegar meu carro? Uai, então é bom, né? Vou me livrar desse imóvel velho aqui, vou aproveitar essa oportunidade, vou trocar e tal. Então isso moveu muito o mercado. Descontos, você vai começar a ouvir propostas mais absurdas. Ó, para eu comprar eu quero 20% de desconto, quero 10% de desconto. Por que tem esses descontos? Eu tenho a grana, né? O mercado tá mais difícil, vamos dizer assim. A minha grana lá na renda fixa rende 12% ao ano. Então eu tenho que ter um benefício para comprar um imóvel. Então eu quero um desconto, porque meu dinheiro agora vale mais. Percebe como a taxa Selic impacta também aqui na oportunidade? Então isso que acontece. Então esse pilar da oportunidade, ele é fundamental, né? O que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, aí, 2021, 2020, foi que os três pilares estavam muito fortes, né? A gente estava com a taxa Selic muito baixa, aumentou o poder de compra, né? Incentivou as pessoas a tirar o dinheiro ali, né? Porque não estava bom ter investimentos fixos, né? Renda fixa, etc., como eu falei. Então as pessoas tinham que movimentar o dinheiro para render alguma coisa. Então as pessoas tinham que buscar oportunidades, e aí no mercado imobiliário tinha oportunidade, né? Tanto de investir, de comprar imóveis melhores, né? Imóveis estavam aumentando de preço, então surgiu uma oportunidade. Então esses três pilares ali, a confiança estava alta porque o mercado estava bom, estava vendendo, estava todo mundo tendo negócio próspero, todo mundo produzindo porque conseguiu empréstimo, então incentivou o consumo ali, né? A taxa Selic baixa, fez as pessoas estar confiantes, apesar da pandemia, né? As pessoas depois de um momento, elas esqueceram a pandemia, né? Tinha um pouco de insegurança, no começo foi muito difícil, porque as pessoas estavam muito seguras, mas depois elas se adaptaram, acostumaram com a pandemia e aí começou a voltar a confiança. Então a confiança estava alta, a renda aumentou e tinha muitas oportunidades no mercado imobiliário. E isso fez o mercado imobiliário explodir, literalmente explodir em 2021. Foi um dos melhores anos dos últimos tempos aí, porque esses três pilares estavam muito fortes, tá? Mas o que vai acontecer é isso, né? Então a gente vai ter uma queda nas vendas, provavelmente. O que eu falo é, o bolo diminui. Se o bolo está desse tamanho, ele passa a ser desse tamanho. Automaticamente, algumas pessoas vão deixar o mercado? Vão deixar o mercado, porque o mercado começa a ser mais difícil. Você para de tirar pedido, vamos dizer assim, e começa ali ter que argumentar, ter que negociar, as vendas começam a ficar um pouquinho mais trabalhosas, você já tem que quebrar a objeção, não é mais tirar pedido. E aí algumas pessoas acham difícil, né? O tempo de venda ali, né? O ciclo de venda que eu falo, ele aumenta um pouco mais, porque as pessoas vão vendo o que vai acontecer, e aí a gente vai ser impactado aí por uma política, o que vai fazer as pessoas diminuir mais essa confiança, mas a questão é essa, quem é bom, né, sempre dá um jeito, se adapta e sabe identificar as oportunidades e fazer o negócio acontecer, porque igual eu falei, quem tem dinheiro continua comprando, quem quer comprar continua comprando, as regras do jogo muda, porém, como eu falei, em 2015, 2016, 2017, eu cresci esses anos
eu continuei crescendo, mesmo passando por uma das piores crises do mercado imobiliário. Então é possível, vai depender de você aprender as estratégias certas e saber identificar oportunidades. Por isso, se você quer passar bem por essa redução no mercado imobiliário que provavelmente a gente vai viver, a gente já está vivendo, né? Que a taxa Selic aumentou automaticamente, a renda já diminuiu. Não deixe de ver aqui o link na nossa descrição, porque a gente está lançando agora alguns cursos aí para poder te preparar melhor para o mercado imobiliário de 2022 e daqui para frente você só ir para o sucesso e se tornar um corretor predador. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e mandar para os seus amigos, porque a gente fica muito feliz quando você apoia a gente traz melhores conteúdos aqui para o canal para você aprender mais. Valeu, muito obrigado e até mais.